valeu pelo espaço e tal. E aí, tava falando com meu amigo, com quem eu falo tudo. Falei, nossa, eu fiquei tão incomodada com a maquiagem, cara. Eu achei que ficou muito marcado. Achei que, sei lá, ficou estranho. Eu não gostei disso aqui. Aí ele, sério, mas eu tava ali na tua frente. Eu não tinha nada errado. Eu falei, não, acho que na TV não ficou legal, sei lá. Eu tava ali conversando com ele, tá? Ele percebeu que eu fiquei incomodada com o resultado da maquiagem. Pois ele ficou o dia inteiro, assim. Assiste lá de novo, dá uma olhada. Tem ninguém no comentário falando. E o caso Juliana, hein, galera? Pois é. Dessa vez quem veio falar nos seus stories foi Cris Paiva, galera. Pra quem não conhece Cris Paiva, ela é uma das hosts do podcast Vênus Podcasts, juntamente com Yasmin Ali, além de ser humorista também. Ela veio falar nos seus stories a respeito desse caso da Juliana com Danilo Gentili. Caramba, Fininho, isso aí é conteúdo até pra 2024, né? Conteúdo infinito, né? Esse conteúdo da Juliana virou conteúdo infinito, né? Até 2030. Será que a gente consegue fazer em 2030 ainda conteúdo da Juliana? Só que eu não sei como falar, eu não sei mais como falar. É Juliana, caso Juliana Otávio Mesquita, não é mais, né? Juliana Danilo Gentili, será que ainda é? Pode colocar, caso Juliana versus Otávio Mesquitas, com a ajuda de Danilo Gentili, comentários de Cris Paiva. Caramba, hein? É um título muito grande, né? Caramba, mas vamos ver aqui o que a Cris Paiva veio falar nos seus stories a respeito desse caso da Juliana, galera. Eu tô aqui me arrumando, eu parei pra vir gravar um negócio, porque desde que eu postei os últimos 2 stories, chegaram várias mensagens de todos os tipos, assim. Nenhuma ofensiva, mas assim. Ah, você esperou ele falar pra saber se era verdade ou não? Ah, que sorte que ele tinha os negócios. Ah, enfim, alguns comentários. Aí, o que eu quero explicar pra vocês? Danilo é meu amigo, gente. Meu amigo pessoal. A gente conversa amenidades. Tem 20 anos que eu conheço o Danilo. Danilo Gentili eu tromei uma vez na Vila Madalena. Só reconheci porque eu assisti a ele, cara. Mas nem incomodei o cara, tá ligado? Ainda pensei em cumprimentar, mas falei, não, cara, o cara tá bem na dele ali, o cara já tá nesse naipe aí pra não chamar atenção, pra ninguém encher o saco. Aí vai eu lá encher o saco do cara. Mas, mano, sou fã do cara também. Puta merda, mano. A gente se conheceu muito antes de muita coisa acontecer. Muito antes de muita coisa acontecer na minha vida e na vida dele. E a gente acompanhou a vida um do outro durante os últimos 18 anos. São 18 anos que a gente se conhece. Então, assim, é muito tempo você sabendo e vendo como a pessoa lida em inúmeras situações. E por isso eu não tinha a menor dúvida que a história não era bem aquela que estava sendo contada. Eu não precisava de provas. Eu não precisava que ele postasse, que ele mostrasse nada. Eu não precisava. Ele precisa de provas para uma questão jurídica, para opinião pública. Para mim. Então, mas a questão e se ele não tivesse essas provas, hein? De repente ele gravou isso na época com a intenção de ajudar a Juliana, né, galera? Ele pode ter gravado com a intenção de ajudar, mas acabou que serviu para outra finalidade, tá vendo? Eu não precisava de forma alguma. Eu tenho inúmeras provas empíricas de como o Danilo age na defesa de um amigo, de uma amiga. Em diversas situações eu vi isso acontecendo comigo. E eu tô falando disso desde que a gente se conheceu, desde o primeiro dia que a gente se viu na vida, o Danilo me defendeu. Eu já contei isso, não me importa de contar de novo. Primeira vez que eu interagi com o Danilo pelo Twitter. E ele me convidou pra abrir o show dele, eu cheguei pra abrir o show dele, o produtor local falou que eu não iria abrir. O Danilo, e o produtor falou, não vai não sei o quê. Quando o Danilo chegou, eu falei, olha, eu vim só pra te falar que a gente nos conhecia. Eu falei, eu vim só pra te dar oi mesmo, o cara falou que não vai. Ele, como assim que não vai? Ele chamou o cara, aí o cara chegou, ele falou, o que você falou pra ela que ela não vai abrir o show? Aí o cara, não, porque o Danilo falou, não, mas ela vai abrir o show. Ela veio pra abrir o meu show, ela vai abrir o meu show. Ele não precisava, entendeu? Ele podia ter virado pra mim e falado, que pena, então numa próxima. E estaria tudo bem, mas ele... Cara, às vezes não conheço o Danilo, mas que eu vejo a galera falar que ele é gente boa, né? Não vejo ninguém falar que o Danilo fez mal pra alguma pessoa ou é gente má, sabe? Tudo que você ouve falar do Danilo é que ele é gente boa, cara. Não deixou pra lá. Entende? A gente não era amigo, a gente era conhecido de Twitter na época. Numa outra vez que eu fui abrir o show dele, aí a gente tinha se conhecido pessoalmente já, mas, de novo, ainda não éramos amicíssimos. A gente só se conhecia. Cheguei pra abrir o show dele uma outra vez, e aí eu abri o show, no final do show, veio uma jornalista no final, e aí começou a perguntar pra ele, o que você acha de Mulher na Comédia? Você acha legal Mulher na Comédia? Aí ele falou, você tava aí no show? Ela falou, tava. Ele falou, você viu que ela abriu meu show?
Ela falou, ele falou, então por que você não aproveita e não entrevista ela? Brabo, Já hein? que você quer falar tanto de humor feminino, valoriza o humor feminino, tá aqui, ó. Coloca uma Coerente, foto bem dela no seu coerente. jornal, valoriza, bota o nome dela na matéria. Boa. E quem era eu ali, sabe? Naquela época, a gente não era nem amigo pra dizer que ele defendeu o trabalho de uma amiga. Não, ele só fez porque é isso, ele faz isso. Essa é uma atitude normal dele, quem o conhece vai saber falar disso. É isso. Uma vez, no início, nos primeiros anos da comédia, eu fui fazer show em Campinas, tava voltando pra Sorocaba de madrugada, e tinha dado uma enchente em Sorocaba terrível, a entrada da cidade tava toda tomada por água, e aí eu tava tentando chegar em casa, e uma rua tinha aberto uma vala na rua, e aí o espelho d'água não me deixou ver, eu caí com um carro na vala, perdi o carro, enfim. Tive que refazer o carro todo. E aí ele ficou sabendo. Eu tava recém-chegada na comédia, conhecendo a galera ainda. Ele entrou em contato comigo, falou, o que aconteceu? Fiquei sabendo do seu carro. Falei, foi. Ele falou, pega o meu carro. Passa aqui em casa, pega o meu carro, fica com o meu carro, até se arrumar o seu. Hein, Falei, mano? não vou fazer isso. Ele falou, filha, vai. Você precisa. Eu tô em São Paulo. Eu dou um jeito. Eu falo com o pessoal da TV, pega algum carro aqui, eu dou um jeito. Você precisa do carro pra fazer show. Eu não peguei o carro dele de qualquer forma. No fim, quem me emprestou o carro um tempo. Galera, tem vários vídeos aí, se vocês pesquisarem, sobre a história do Danilo Gentili, tá? História triste, sabe? Uma história de vida, de superação, cara. Aconteceu muita coisa na vida dele. Busquem aí, tá? Sobre a história do Danilo Gentili, cara. Vocês vão surpreender. Foi o João Valho, meu amigo lá de Sorocaba, que também é humorista, pra eu poder fazer os shows e tal. Mas assim, vocês entendem que é dessa pessoa que eu tô falando? De que quando me conheceu, já agiu assim? E depois disso, gente, cara, teve a situação da minha separação. Que quando aconteceu, o Danilo foi... Ele me ligava todos os dias. Ou ligava ou mandava mensagem. Como é que você tá? Você tá bem? Como é que você tá hoje? O que você tá fazendo? Tá precisando de alguma coisa? Todos os dias. Sem exceção. Até ele ver que eu tava bem. Todos os dias. Ele foi uma das primeiras pessoas que se posicionou firmemente do meu lado. Pra não deixar brecha, sabe? De achar que, não, ele falou, não, no meu bar não pisa mais, no meu programa não pisa mais. E aí isso, pronto, acabou. Tipo, se posicionou de uma maneira muito firme, sabe? E aí, depois disso, cara, foram inúmeras vezes. Quantas vezes eu, sei lá, com alguma dúvida, alguma inquietação profissional, ligo, grito pra ele, cara, tá podendo conversar? Passa aqui no bar. Vou aí no seu camarim. Vou, não sei aonde. Quantas vezes, cara? Quando a gente foi criar o Vênus, a gente foi fazer uma lista de nomes, né? E aí Vênus o Vênus Podcast, foi uma ideia galera, minha, o nome Vênus. Quando eu fui fazer a lista das minhas sugestões, eu fui conversar com ele. Foi uma das pessoas que eu chamei. Falei, cara, me ajuda a pensar uns nomes aí. Aí ele para o que ele tá fazendo. Pra falar, entende? Um cara que tem programa, show, tava gravando filme na época, fazendo o... Acho que o Danilo Gentili é o tipo de cara que quando ele é amigo de verdade, não tem meio termo, sabe? Sabe aquele amigo que você pode contar pra qualquer hora? É o tipo de amigo que o Danilo deve ser, pelo menos aparenta, né? o livro dele, lançando quadrinhos, porque é a doida da Cris Paiva, que é a ideia de nome. Entende? É esse cara que dá atenção, que dá ouvido, que para, que presta atenção, que valoriza até as nossas bobagens. Eu fui no programa dele tem 20 dias, uns 20 dias mais ou menos. Aí eu gravei o programa dele, que eu fui pra divulgar o lançamento do Melhor Versão. E ele, como sempre, muito atento, muito generoso, falou, vamos lá, pra você divulgar. Beleza. Aí eu fui e gravei. Dia seguinte, cara, muito obrigada pela oportunidade. Valeu pelo espaço e tal. E aí, tava falando com meu amigo, com quem eu falo tudo. Falei, nossa, eu fiquei tão incomodada com a maquiagem, cara. Eu achei que ficou muito marcado. Achei que, sei lá, ficou estranho. Eu não gostei disso aqui. Aí ele, sério, mas eu tava ali na tua frente. Eu não tinha nada errado. Eu falei, não, acho que na TV não ficou legal, sei lá. Eu tava ali conversando com ele, tá? Ele percebeu que eu fiquei incomodada com o resultado da maquiagem. Pois ele ficou o dia inteiro, assim... Assiste lá de novo, dá uma olhada. Tem ninguém no comentário falando nada. Por que você tá incomodada? Não, peraí, você ficou incomodada. Tem um aplicativo legal, aqui, né? Dá uma olhada. Vê se você baixa o vídeo, bota esse efeito aqui, vai dar isso aqui. Ele ficou tentando resolver o meu incômodo com a maquiagem. Entende? Um homem extremamente ocupado ficou durante um dia inteiro ali, ó. Ia, voltava, conversava comigo, mandava mensagem. Você assistiu? Você achou? Ficou muito ruim? Você gostou? Você, isso aqui? Baixa o aplicativo. Tenta fazer desse jeito. Aí isso aqui. Aqui, ó. Aí você vai me dizer que essa pessoa que, com uma amiga que reclamou da maquiagem, ele não sossegou até ele ver que eu falei, não, tá tudo bem, eu assisti de novo. Acho que foi só na hora que eu tive essa impressão, tá tudo bem. E não sossegou enquanto ele não viu que eu tava bem. Aí você vai me dizer que essa pessoa ia ignorar
algo tão sério, tão grave com uma amiga? Você entende que não bate? Não bate. É por isso que pra mim não precisava de prova nenhuma. Porque pra mim não faria o menor sentido ele agir dessa... Então, Cris, mas às vezes a questão, né? E se ele não tem essas provas hoje em dia, hein? Como seria? Tudo bem, acredito que apareceriam mais pessoas a favor dele, falando igual você falou aí, mas eu acho que não seria suficiente pra essa galera mimizenta, né? E ainda bem que ele guardou essas falas aí, viu? Caramba, essas falas aí foi a salvação da pátria. É louco. Porque não seria ele. Não seria ele. Eu ia falar, realmente tava com febre interna. Se ele tivesse agido de outra forma, não era ele. Aí vocês podem falar assim, Cris, mas não podia ter acontecido? Ele não podia ter falhado, não podia ter errado, né? Porque as pessoas erram. Ele não podia ter se equivocado, não podia ter falhado na atitude nesse momento, não podia ter sido um momento em que ele não agiu como... Podia, claro que podia. Todo mundo humano, ele podia ter errado, né? Ia ser muito estranho, porque é atitude condizente de uma vida, pra do nada ele agir de outra forma. Então a gente ia achar bem fora da casinha e os amigos iam mandar internar, porque tá lelé. Mas... Então todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas é que, no caso do Danilo, ele é sempre culpado até que se prove inocente. Uma pessoa que está acostumada a viver apanhando de todos os lados, aprende, né, a se proteger. E graças a Deus ele estava bem protegido, porque ele está acostumado a precisar disso. Mas pra mim, realmente não precisava. E, no fim das contas, o problema mesmo acaba ficando em segundo plano, né? Essa história, né, que é o que gerou mais mídia, não digo nada a ver, mas pouco tem a ver com o problema mesmo que temos ali nessa situação. Eu sofri assédio na infância e eu sei que às vezes a gente demora pra entender, pra juntar ali lé com cré. Eu era criança também, demorei pra entender o que tinha acontecido comigo, mas eu sei que de qualquer forma fica uma dor, né? Fica um negócio ali que é difícil de digerir mesmo, a gente não sabe nem o que a gente quer fazer e tal, mas eu sou da opinião que a nossa dor tem que virar escudo, não arma. Verdade, você não resolve a sua dor causando outra dor. Você não resolve o seu problema causando outro problema, né? Há que se ter um pouco de responsabilidade também a respeito da vida das outras pessoas, né? No fim, todo mundo tem os seus problemas, né? Eu tenho, vocês têm. Todo mundo tem problema. Danilo tem uma história de vida familiar dificílima. Quem não sabe, acha facilmente aí na internet. Pesado, né? E eu vi uma coisa outro dia que eu achei tão maravilhosa, que falava assim, que o herói e o vilão, eles nascem do mesmo lugar, que é uma dor muito grande. Mas o vilão pensa, já que eu já sofri, eu vou fazer todo mundo sofrer. O herói pensa, já que eu sofri, eu vou tentar impedir que as outras pessoas sofram também. É muito legal essa fala aí da Cris Paiva, hein? Total apoio, meu, tem muito sentido o que ela falou, hein? O vilão e o herói nascem do mesmo lugar, de dor, sofrimento, só que o que distingue os dois é o que ela falou. Já que eu sofri, vou tentar fazer com que as pessoas não sofram igual eu sofri, e o vilão ao contrário, já que eu sofri, vou fazer com que as pessoas sofram igual. Top! Parabéns, Cris Paiva. Belo depoimento aí. Galera, mas e esse caso? Será que vai dar muito pano pra manga ainda, hein? Tô esperando o Otávio Mesquita se pronunciar agora. O Otávio Mesquita não falou mais nada, Fininho? Sabe se o Otávio Mesquita falou alguma coisa e não falou mais nada? Caramba, hein? O Otávio Mesquita poderia falar, hein? Tomara que dê mais conteúdo pra gente aí, tá fazendo react, né, rapaziada? Mas foi isso aí, rapaziada. Valeu, tamo junto e até o próximo videozão. Alright!